E eu quero que vocês recebam com alegria e com palmas a pastora Ellen e a missionária Michele. Que no momento em que nós pensamos em fazer esse momento de bate-papo, esse momento de compartilhar experiências, foram as primeiras mulheres que eu pensei, que são mulheres que eu conheço desde a infância, fomos criadas juntas, temos amizades, e eu conheço a história de vida delas. E eu posso dizer que quem as conheceu anos atrás jamais imaginaria o lugar que Deus as colocou. A pastora Ellen, um momento da vida, acho que ela jamais imaginaria que hoje estaria presidindo uma igreja ao lado do pastor Renan. E como Deus é maravilhoso em fazer essas coisas, usar mulheres improváveis, quando, na verdade, aquelas pessoas que estão à volta acham que vai dar tudo errado, tem tudo para dar errado. Mas Deus olhou e disse, não vai dar errado não. Essa é a escolhida minha. E da mesma maneira a missionária Michele, que não era evangélica, não era cristã na época da adolescência, né? Não lembro se na época da infância foi. Mas uma época não estava na igreja não. Um pezinho lá de fora. Na época da adolescência, ficou um pouquinho afastada. Então, eu lembro desse período, como as coisas aconteceram e como a Michele abalava aí por fora, né? Lindona, as duas lindas, né? Então, daí vocês já imaginam. O que Deus fez, como Deus resgatou. E hoje é dirigente da consagração. Olha que bênção, Deus levantou como missionária da casa dele. E eu quero pedir para que mulheres ouçam aqui algo na sua vida. Qual foi a área na sua vida que você sentiu, pastora Ellen, que Deus restaurou para que hoje você estivesse aqui? Eu quero que as mulheres ouçam, porque talvez você está aqui e pensa que Deus não tem algo para a sua vida. Que talvez a maneira como você está vivendo hoje, está vivendo agora, é impossível de Deus te usar. Mas depois desses testemunhos que vocês vão ouvir, que isso entre no seu coração como uma flecha de ânimo, através do poder de Deus, e que você consiga entender que Deus tem uma obra também para a sua vida, independentemente do que você está vivendo hoje. Amém? A paz do Senhor, amém? Então, a área que Deus transformou... Não dá nem tempo de falar, porque foram todas as áreas. E Ele tem transformado todos os dias, né? A gente vive essa transformação diária. Mas, para quem não sabe, a pastora Carol é minha prima, né? Oi? Muito igual, muito parecida. De verdade, gente. Vocês olham assim, mas Não, de verdade que nós somos primas, não que a gente se parece muito. O pai dela é irmão do meu pai, então somos do mesmo sangue, né? Então, de fato, ela acompanhou, embora ela seja mais nova, mas acho que o período mais crítico foi o período que a Carol esteve mais perto. E desde já eu quero dizer para você que no seu período mais crítico, Deus vai enviar suporte, vai enviar socorro, vai enviar alguém para te ajudar neste momento. Porque Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Pastora, eu acho que eu estou no meu momento mais crítico e não tem ninguém aqui ainda. Não, então é porque não está nesse momento tão crítico. É porque Ele sabe que ainda dá para você sozinho resolver, ou dá para você, neste momento, buscar por Ele, porque tem hora que realmente Ele tira todas as pessoas do nosso acesso para que a gente tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. Mas, quando Ele sabe que a gente precisa de alguém, Ele envia. Mas eu nasci num lar evangélico,
mas sendo evangélico ainda era muito conturbado, sempre foi. Mesmo a gente estando na presença do Senhor, mesmo eu tendo nascido num berço evangélico, as coisas eram meio desestruturadas, né? Então, meus pais separados, não dá tempo de falar muita coisa, então foram muitos traumas, muitas bagagens, muitas coisas que eu ouvi e trouxe para a minha adolescência e trouxe para a minha juventude. Agora, uma área que de fato Deus operou, mudou, transformou, e que foi o meu grande problema em não me afastar totalmente, porque eu nunca cheguei aí no mundo a ir a um baile, eu nunca fui na Via Show, eu nunca fui no Rei do Bacalhau, eu nunca tomei uma cerveja, eu nunca bebi um vinho, eu nunca experimentei essas coisas. Mas eu sempre, quando buscava um relacionamento, eu namorei pessoas que não eram da mesma religião que eu. Então, isso acabava me afastando um pouco da comunhão, né? Então, eu deixei de ceiar por muitos anos, eu deixei de participar por muitos anos de congresso da igreja, eu deixei muitas coisas, né, de lado e fui aproveitar que não estava em comunhão para usar aquilo que eu não podia usar quando estava totalmente dentro da igreja. Foi um momento em que eu quis ser autônoma, assim, eu não podia furar a orelha, agora eu vou furar. Eu não podia usar calça, agora eu vou usar. Eu não podia usar agora eu vou usar. Então, aí, decote, né, Carol? Olha. Então, vocês olham isso agora e falam assim, eu brigando, eu falando, é porque eu sei que tem condição, Deus trata, Deus muda. E aí, quando eu me vi um pouquinho solta, pode furar eu furei 3. E as coisas foram indo para esse lado, né? Mas meu coração sempre foi dele. E quando eu ia para a igreja, eu só chorava. Eu estava lá todo domingo, mas não estava mais com aquele compromisso com o Senhor que eu devia ter. Então, a área em que Ele me sarou, em que Ele me restaurou, foi nessa área sentimental, a área da carência, a área da busca afetiva pelo pai ausente, tantas outras coisas, né? Que realmente não dá tempo de falar, a Michele também vai dizer, mas a área em que o Senhor tratou em mim, foi essa área de resgatar, de tratar o meu coração nele e de me trazer relacionamento com uma pessoa, que no caso foi o meu esposo, né, depois de 2 noivados, que não deram certo, e aí veio o Renan, que era quem deveria estar ao meu lado, porque era alguém que combinava, era alguém que ia caminhar comigo, que ia estar junto comigo, e era para que o Senhor pudesse completar a obra, é para que o Senhor pudesse colocar ao meu lado para estarmos onde estamos hoje, porque se eu estivesse casado lá atrás, eu não estaria no lugar onde eu estou aqui agora. Então, tudo cooperou para o bem, tudo cooperou para que eu estivesse aqui, toda a vaidade, tudo aquilo foi embora, e eu passei a viver de fato aquilo que o Senhor queria que eu vivesse. Amém. Vamos voltar ainda nesse assunto que tem muita coisa, mas não vai dar tempo. Ela vai querer tudo, cavucar. Deus é maravilhoso. Quero ouvir também da missionária Michele. Qual área na vida que Deus trouxe uma restauração para que hoje você estivesse aqui? Algo que te marcou? Bom, gente, a paz do Senhor. O início da minha caminhada, sempre eu fui nascida e criada na igreja. Só que durante a minha adolescência, eu saía meio que escondido para querer fazer as coisas do mundo, porque eu era muito presa dentro de casa também, por conta da minha mãe ser sempre da igreja, dos meus pais. E eu sempre saía escondido para querer fazer as coisas que não devia. E passei por um tempo, pouco tempo, mas eu passei a ir para clubes. Nunca fui de beber, nunca bebi, mas eu passei a ir para clubes, para dançar lamberóbica, essas coisas, sabe? E isso me instigava muito, né? Fala a verdade. Sangue de Cristo tem poder. Só Jesus, gente.
Mas assim, eu só estou contando isso porque Deus, quando Ele quer restaurar e levantar, sabe, a nossa história como testemunho, Ele também faz. E Ele entra. E neste meio tempo de 12 para 14 anos, 13, 14, 15, eu fiquei um pouco meio que afastada, ia para a igreja, mas fazia as coisas que não devia. Curtia o mundo lá fora, fazia o que não devia. Até para colocar roupa, pastora Ellen. Eu saía escondida da minha mãe. Eu ia para casa de amiga para poder botar um short curto. Porque eu tinha que fazer escondido, não podia fazer nada às claras. Enfim, foi quando eu, com 16 anos, eu engravidei do Cauã. Aí, dali, a minha vida começou a criar uma responsabilidade, né? Eu comecei a ter uma responsabilidade maior e também de já estar junto com meu esposo. Aí eu tive que criar uma maturidade, ainda jovem. E, de repente, tem alguém aqui assim, que precisou de tomar, ter uma 16 maturidade. anos, muito nova. Muito nova, muito nova. Com 17 eu já tinha tido o Cauã. Mas eu sempre dei conta de todas as coisas, porque Deus sempre cuidou de mim. Mesmo eu tendo feito coisas que não agradavam o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele me alcançou. E estamos aqui. E a parte que eu fui restaurada foi a parte assim da autoestima, que Deus me trata nisso até hoje. Porque eu acho que eu não sou capacitada para fazer. Eu acho que eu não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo. Como é que Deus está fazendo isso na minha vida? Como é que Deus está fazendo essas coisas de estar assim, em púlpitos, em altares, e entregando algo para a vida de mulheres e de outras pessoas, porque nós estamos aqui também na consagração, todas as sextas-feiras, e sempre orando pela vida de alguém. E essa foi a parte em que Deus me restaurou. Foi a autoestima, sabe? Deus tem me restaurado nessa área, autoestima, de achar que, eu sou pequenininha, mas Deus sempre, não, mas eu que te capacito. É Deus que capacita, querida. Se você entrou aqui com esse sentimento no seu coração, creia nisso, que é Deus que restaura a sua autoestima. Amém? Amém. Deus te mostrou o lugar de filha dele, né? De filha do rei, que não é pouca coisa, é muito, é um lugar que nós não merecemos, mas ele nos coloca lá. E esse lugar não existe nada igual. E eu quero também, pastora Ellen, que... Até medo. Pastora Ellen, a gente fica assim, né? Não Do tem que muita ela vai costume. falar. Não, mas não dá para entrar em muito nessa questão sentimental dessa área, apesar de ter sido um forte do seu testemunho, mas vamos deixar isso para um momento de encontro de casais, né? Porque senão vamos entrar em outros assuntos. Mas eu gostaria que você dissesse aqui o momento que você teve um encontro verdadeiro com Deus, que você viu que da maneira como você estava não dava mais. Aquele momento que você lembra, que não, foi esse momento aqui, eu retornei, esse momento foi, nesse dia eu vi que eu deveria abrir mão das coisas que eu fazia. Porque é importante a gente aprender que a restauração, Deus ele está sempre pronto a restaurar a história da nossa vida, a nos restaurar todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos permitir. Nós precisamos renunciar. Fala um pouco. Então, eu lembro nitidamente desse dia. Como eu disse, tinham sido já 2 noivados. Um primeiro que não deu certo. Aí comecei a namorar o outro rapaz e foram mais 5, 4 e o outro 5 anos. No término desse último noivado, eu estava um caco. Envergonhada, humilhada, traída, machucada, com os meus sonhos enterrados.
Muitas coisas. E aí chegou uma hora que eu falei, não, Senhor, eu não quero mais. Eu não vou mais me permitir, porque eu já sei qual é a razão. Né? A Bíblia fala sobre o jugo desigual. Eu sei que aí não é a culpa de quem estava ao meu lado, a culpa era minha, porque eu fui buscar fora. E aí eu não posso querer fazer com que outras pessoas entendam aquilo que é o meu chamado. Porque às vezes a gente quer que o outro entenda aquilo que Deus falou para a gente. Aquilo que é resposta dele, ou que é uma promessa dele desde o ventre para você. E você quer colocar na cabeça de alguém. A promessa é sua. Então quem tem que se comportar como alguém que tem uma promessa é você, somos nós. Era eu quem tinha que me comportar daquela forma. E eu entrei para dentro do meu quarto, chorando muito. Eu creio e acredito profundamente nisso, porque o Senhor usou algumas pessoas para falar que eu estava à beira assim, de uma depressão, porque eu só chorava. Eu só não me deprimi de fato, porque eu tinha que sair para trabalhar. Nessa época eu já morava só, então eu tinha que pagar as contas, eu estudava, então eu não tinha tempo para poder parar de vez. Mas a hora que eu ficava sozinha, eu só chorava, ou então eu ainda ligava para a Carol para chorar. E-mails em cima de e-mails para contar as minhas mágoas e tristezas. Mas neste dia, eu entrei para dentro do meu quarto, chorando muito. Eu lembro que eu me ajoelhei na minha cama e eu chorava, envergonhada demais, mais uma vez. Porque os meus planos sempre foram, eu orava e falava, Senhor, eu quero com 18 anos noivar e com 20 anos eu quero estar casada. Eu já estava beirando aos 25 e isso ainda não tinha acontecido. Eu estava envergonhada e eu falei ao Senhor, eu não quero mais namorar, noivar e não casar. Senhor, eu não quero mais. Eu quero agora que o Senhor traga alguém para mim pronto. Alguém que vai andar comigo ao meu lado na igreja. Alguém que vai me ajudar. Alguém que eu não precise explicar o que é o batismo com o Espírito Santo. Alguém que eu não tenha que explicar que tem que acordar os domingos pela manhã para ir para a escola dominical. Alguém que ande do meu lado. Alguém que esteja comigo o domingo inteiro dentro da igreja. Senhor, me ajuda. Mas Deus é tão lindo, Ele é tão perfeito, que Ele sabia que tinha que ser depressa. Porque se demorasse muito tempo, talvez, não sei, mas Ele sabe. A Bíblia diz no Salmo 103 que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe quem eu sou. Ele sabia também quem eu era há quase 15 anos atrás, porque eu já vou fazer 14 anos de casada, há mais de 15 anos, né? Então, quando eu orei e falei isso ao Senhor, não demorou muito tempo, eu conheci o pastor Renan. E sim, ele já estava pronto, mas não tinha algumas coisas que eu achava que deveria ter. Foi um outro processo que a Carol me ajudou muito, bastante até. Foi ela o cupido, gente. Se nós estamos aqui hoje, se nós estamos casados, ela, quem contribuiu para que isso acontecesse. Então, ele veio. E tudo que eu achei que não fosse acontecer, o que deveria acontecer daquele mesmo jeitinho, que eu ia ter que namorar anos para depois, não. Deus fez do jeito dele, da forma dele. Tudo que eu planejei não deu certo lá atrás, não deu tempo nem de planejar. Deus foi fazendo realizar. Eu noivei com 6 meses de namoro e com 11 meses de namoro eu já estava casada para a glória de Deus. Mas foi naquele momento em que eu orei e falei ao Senhor, eu não quero mais, chega, eu quero dar um baixa nesse ciclo de namoro, noivado e não casamento. E eu quero alguém do Senhor e eu vou esperar. Graças a Deus, a espera não foi tão longa. Deus mandou. As solteiras podem me procurar no final do culto. Quem quiser, eu passo o zap, passo contato, a chave Pix. A gente está rindo aqui agora, mas no momento que quem já vivenciou alguma coisa assim entende que é um momento muito difícil de se passar, né? De muito choro, de muita lágrima, mas graças a Deus você foi sensível à voz do Espírito e escolheu renunciar. E essa às vezes é a questão de muitas pessoas. E eu gostaria também que você dissesse, Michele, porque nós vamos falar também sobre o poder da influência. Restauradas para influenciar uma geração. Muitas querem influenciar, não é mesmo?
Estamos vivendo uma época que todo mundo quer influenciar, mas poucas querem permitir essa obra de restauração. E isso é algo muito importante. Precisamos permitir que Deus, fale um pouco sobre isso, que Deus restaure, para que assim depois você possa influenciar para Deus. É uma coisa muito interessante isso, porque falar de restauração fala de uma completude, uma plenitude. Restauração é algo, você ser restaurado é algo que está te faltando. Aí naquela brechinha que estava faltando, você está sendo ali pleno, sendo restaurada. Então, para ser restaurada, para chegar a esse momento de restauração, chegar até essa restauração, é preciso, a pastora Carol, ter que renunciar. A renúncia, ela é a mais dolorosa. Renunciar para as coisas que a tua carne pede, para as coisas que você quer fazer por causa do seu eu, para as coisas que muitas vezes é uma carga, um peso que colocaram em você, e de repente essa restauração não chega de forma plena, porque precisamos renunciar. Renunciar o quê, Michele? Renunciar o teu eu. Renunciar às tuas vontades e entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ela é plena. Ela te deixa plena. Ela te deixa com gozo e uma alegria e uma paz que excede todo entendimento. Coisas que pessoas não podem fazer por você, Deus pode, através da sua renúncia. Vamos ter que renunciar sim. Para ter um casamento feliz, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Para você ter um ministério abençoado, você vai renunciar muito mais coisas ainda. Para você ser restaurada, você vai ter que descer e deixar o Senhor crescer. É uma decisão, né? Decidir renunciar. Mas eu creio que através do poder do Espírito Santo de Deus, que depois que você dá lugar para que Ele possa entrar, é Ele quem vai te dar a instrução, é Ele quem vai te dar força para que você possa vencer essas dificuldades da vida. E para nós encerrarmos esse momento, eu gostaria que vocês duas trouxessem assim umas últimas palavras para pessoas aqui nesse momento, para que essas mulheres que estão aqui ouvindo, que sabem que precisam de uma restauração. Eu quero que vocês ouçam essa palavra rapidinho, tentem ser mais breve possível, para que vocês, após ouvir essa palavra, vocês vão vir aqui na frente, porque nós vamos orar pela sua vida. Porque o nosso Deus, que nós estamos falando aqui de uma maneira muito simples, mas o poder de Deus, ele é sobrenatural. Amém? Já foi lido aqui sobre a mulher, aquela mulher que encontrou com Jesus, que é uma história muito linda. Jesus passou por Samaria, a Bíblia vai dizer que era necessário ele passar ali. Ele tem aquele encontro com aquela mulher, não vou repetir, já foi lido. Ele teve aquele encontro e ela abandona aqueles acessórios que ela ia usar para pegar água naquele poço. Ela abandona e corre para falar de Jesus, para falar que existia um homem que era o Messias, que podia ser ele. Ela vai falar. O tempo de Jesus ia ser menor ali, mas através do testemunho dela, Jesus fica mais alguns dias, porque muitas pessoas vieram até ele para ouvi-lo falar, através do testemunho daquela mulher.
Então, para sermos transformadas, a primeira coisa é ter um encontro com esse Jesus. Não tem como haver transformação se a gente não ter esse encontro com Ele. Eu quero te dizer que a sua Samaria hoje está sendo visitada por este Jesus. Ele já se faz presente aqui. Ele sabe exatamente a área em que você precisa de restauração. E é impossível uma mulher, um homem de Deus ser restaurado por Ele, alcançar nele alegria, alcançar nele novidade de vida, alcançar nele uma nova experiência e permanecer da mesma forma e não querer que outras pessoas também encontrem essa paz, essa alegria, essa transformação. Não tem como. Quando a gente encontra, a gente quer mostrar para o outro também. Quando a gente tem essa transformação, a gente deseja que o outro também tenha. E para eu finalizar, não queira ser influenciadora pelos motivos errados. Queira influenciar porque você deseja mostrar o Jesus que te encontrou na sua Samaria. Que essa seja a única motivação para você influenciar alguém. Influenciar alguém quer dizer você inspirar outra pessoa. E eu lembro de Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olhe para mim, veja como eu ando, porque eu carrego Jesus. Eu ando como Ele. Se inspire em mim, porque você também andará como Ele. Isso é uma grande responsabilidade. Não é à toa que a gente inspira alguém. A gente, quando está nessa posição de inspiradora, Michele, geralmente a gente está sem querer. Geralmente a gente está realmente sem poder. A gente está, e aí quando alguém fala assim: eu me inspiro em você, eu tenho até medo. É um temor tão grande, é uma responsabilidade tão grande. E eu falo: Senhor, se é para que o seu nome seja exaltado, engrandecido, me ajude a renunciar todos os dias, para que eu possa inspirar outras mulheres também. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. E a palavra que eu tenho para você. Glória a Deus. Tá. Aleluia. Eu estava em casa e o Espírito Santo falou para eu liberar isso aqui para vocês. Tem mulheres que entraram aqui, que para ser influência nessa geração, buscar essa restauração, é preciso que brechas sejam tampadas. É preciso que você largue o medo da frustração, e a igreja fica ligada já. Aleluia, Jesus. Porque tem mulheres que entraram aqui por conta de algo mal resolvido em sua vida, em tua história. Você parou no meio do caminho porque não entendeu que as tuas feridas Deus vai usar também para curar outras mulheres. Então, querido, o que eu quero liberar para você nessa noite: abra o seu coração. Pega essa tua bagagem que você trouxe nas suas costas hoje, lance ela aos pés de Jesus.